Eis-nos então com mais uma conversa sobre aves, com o Gonçalo Elias a responder aqui a umas perguntas que eu lhe vou fazendo. Gonçalo, tudo bem? Como é que isso vai? Olá, Zé. Sim, estou pronto para vir a exame, pá. Para vir a Vamos. exame sobre o Pereira das Torres. Estudaste muito? Pá, estudei qualquer coisa. Isto, quando a gente tem que fazer tantos exames uns atrás dos outros, pá, vai-se tentando gerir o tempo para conseguir enfrentar o desafio. Prova oral, então. Prova Bom, oral, exatamente. Muito esta é bem a visto. nossa conversa número 163 e vamos falar sobre Francelho ou Peneira das Torres, que foi mais uma observação que fizeste em Espanha. Exatamente. Eu estava então a fazer uma visita, uma breve visita à Espanha com o meu tio, na região de Alcântara, que fica na província de Cáceres. Alcântara, para quem não sabe, é uma cidade que fica do lado espanhol do Tejo Internacional e que tem, creio que é a maior ponte romana da Península Ibérica. Vale a pena visitar, só para ver a ponte, porque realmente é uma ponte absolutamente imponente. Fica junto à barragem de Alcântara, logo abaixo da cidade. E nós tínhamos ido fazer aquela estrada que vai de Membrio até Alcântara para procurar os grifos, e quando chegamos à cidade de Alcântara, isto estamos no dia 25 de março de 1989, reparamos que lá por cima penso que era por cima do convento, aquilo tinha lá uns monumentos no centro histórico, e andavam lá uma data de falcões a chamar, a vocalizar de uma forma diferente que eu ainda não tinha ouvido. Eu já conhecia o peneireiro vulgar, portanto o falco tinúnculos, e aqueles eram vários e estavam a chamar de uma maneira diferente, e nós tivemos a observá-los com atenção e rapidamente chegámos à conclusão, quer pelas vocalizações, quer pelo aspecto, que eram peneireiros das Torres, que é o falco Naumani. O falco Naumani, que ocorre em Portugal e Espanha, mas é bastante frequente em Espanha, e é uma ave que, além de ocorrer muitas vezes em centros urbanos, é marcadamente colonial e, portanto, não é raro encontrarmos em certas localidades colónias com 10, 20, 30, às vezes mais casais. Quando Foi isto falamos que em aconteceu. colónias, Foi isto estamos que a aconteceu. falar época de reprodução. Sim, mas eles chegam muito cedo e hoje sabe-se que é normal chegarem em fevereiro, às vezes até no final de janeiro, portanto em março já é perfeitamente normal eles estarem ali em redor das colónias. Aliás, até deixa-me dizer que hoje sabe-se que há um pequeno número que inverna no sul de Espanha. Embora a dimensão dessa população invernante não está muito bem documentada, mas são pouquinhos, a maioria vai invernar na África subsaariana, em países como a Mauritânia e o Senegal. Mas, portanto, são migradores, ao contrário do Tinúncus, que está por cá todo o ano. O Naumani é essencialmente migrador, a maioria chega em fevereiro ou março. Esta nossa visita a Alcântara foi no final de março, portanto já andavam ali muitos em redor dos monumentos que eu penso que eram deles nidificavam. Esta espécie em Portugal é daquelas espécies que também usufruiu de umas quantas ações de preservação, não é? De conservação, das quais inclusive a Inês Catriz esteve muito envolvida e foi convidada precisamente a fazer um dos webinários sobre o Francelho, que está disponível também no canal do YouTube do Portal Aves de Portugal, não é? Sim, é verdade, já tivemos um webinário sobre isto, apresentado pela Inês Catri, como referiste, que está disponível no Portal Aves de Portugal. Esta espécie tem recuperado face à situação que havia há 2 ou 3 décadas atrás. No entanto, já agora para dar uns números, atualmente, segundo o Atlas de nidificantes, o mais recente, a população foi censada, penso que no âmbito do Atlas, porque a informação é bastante precisa, e a estimativa atual, só para termos uma noção, dá entre 738 e 793 casais, é aqui o intervalo. Portanto, se quisermos tomar um número aproximado, podemos dizer que há 750 casais. Quase todos no distrito de Beja. Ou melhor, estão todos no Alentejo e quase todos no Baixo Alentejo. Distrito de Beja. Distrito de Beja, estamos a falar dos concelhos de Castro Verde, Mértola, Aljustrel, Cuba, e depois há mais pequenos núcleos dispersos noutras zonas do Alentejo, até mais a norte, à região de Elvas, mas a maioria está nestes concelhos que eu disse. Mas Mas, terá havido eventualmente uma alteração da zona de distribuição, pelo que eu percebo aqui deste texto, não sim, é? a situação é complexa por vários motivos.
Primeiro, porque, tanto quanto se sabe, no passado, estou a falar há 100 anos, esta espécie era muito mais abundante do que é hoje, mas sem qualquer comparação. Aliás, em Espanha, eu já tinha lido isto até há muitos anos num outro livro sobre rapinas da Europa. Em Espanha, em meados do século XX ou nos anos 60, pensa-se que a população em Espanha andaria pelos 100 mil casais, que é uma brutalidade, ok? 100 mil casais. E esta estimativa seria supostamente do professor Francisco Bernis. Para quem nunca ouviu falar, que não é um nome muito conhecido por cá, mas vale a pena fixar, o professor Francisco Bernis, que faleceu em 2013. Eu ainda tive o privilégio de o ver ao vivo numas jornadas de ornitologia que houve em Doñana no ano 2000, mas o senhor já tinha muita idade. Ele nasceu em 1916 e faleceu em 2013. Ele foi uma das grandes referências ornitológicas de Espanha e provavelmente uma inspiração também para muita gente e para várias gerações de ornitólogos espanhóis. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Espanhola de Ornitologia, foi um dos impulsionadores do estudo das aves no Parque Nacional de Doñana, com vista a proteger esse parque, e também foi professor e chefe da secção de vertebrados no Museu de Ciências Naturais de Madrid. Portanto, uma figura de referência na ornitologia espanhola. Ora, ele publicou imensos trabalhos, e um desses trabalhos incluiu estimativas populacionais, e ele nos anos 60 terá estimado a população de peneireiros das torres em Espanha da ordem dos 100 mil. Depois houve um declínio catastrófico, talvez se possa dizer assim, em que a população terá caído para 10 mil ou menos casais nos anos 80. E sabe-se que um dos fatores que mais contribuiu para este declínio brutal foi o uso de pesticidas como o DDT. Houve muitas análises que foram feitas que sabe-se que, entre outros fatores, o uso de pesticidas acaba por tornar a casca dos ovos mais fina, por exemplo, e isso conduz a um maior insucesso reprodutor. Portanto, embora os números sejam um bocadinho imprecisos, sabe-se que diminuíram imenso em Espanha e também em Portugal. Eu já lá vou falar de Portugal. E isso também, e a aplicação dos inseticidas também tem consequência sim, não, e direta depois há aqui no outros alimento, fatores. não é? Porque eles são muito insetívoros, não é? Sim, apanham gafanhotos e essas coisas, mas há outros fatores, apesar de agora o DDT, por exemplo, já foi banido em Espanha desde 1977, portanto quase há 50 anos, mas sabe-se que a intensificação da agricultura reduz os territórios de caça para eles, porque deixam de ter tantos insetos disponíveis, precisamente por causa dos inseticidas. Agora, portanto, apesar de tudo, a situação em Espanha, depois daquele declínio enorme, é de alguma recuperação. E os números atualmente apontam, penso que andará aqui para qualquer coisa como 12 mil casais, segundo o site do Atlas Espanhol. Portanto, aquilo terá diminuído até aos 5 mil, é o que se pensa, embora não haja números precisos. Agora está a recuperar, mas ainda está muito longe dos números antigos. Em relação a Portugal, portanto, eu falei só da situação de Espanha, porque de facto em Espanha eles sempre foram muito abundantes, e aquilo que acontece em Espanha muitas vezes tem paralelo em Portugal. Em Portugal, o que se sabe é que no passado, e no passado estamos a falar há 100 anos, esta espécie era incrivelmente abundante em várias regiões do país, mas particularmente no Alentejo. Por exemplo, o Rei Júnior, que em 1931 publicou o catálogo sistemático e analítico das aves de Portugal, portanto, que era uma lista anotada das aves de Portugal, ele diz o seguinte sobre o falconomani: este falcão é abundante em Portugal, nas cidades do Alentejo, durante a primavera e o estio. Estio é sinónimo de verão, embora seja um termo que já caiu um bocadinho em desuso. Em Évora é tão abundante como as andorinhas. Vê bem isto, né? Vê a comparação que ele faz. Em Évora é tão abundante como as andorinhas. E como elas, voando por sobre as ruas e praças de maior movimento da cidade. A presença do homem não o assusta, dando pela sua confiança a impressão de uma ave doméstica. Em Beja e Elvas não é, também menos comum nem menos confiado. Nunca o observamos fora da província do Alentejo. Resumindo,
O Rei Júnior, que era um homem do Norte, ele vivia em Vila do Conde e depois também viveu alguns anos no Porto. Ele só viu esta espécie no Alentejo, mas ficou tão impressionado com a abundância que comparava a abundância às andorinhas. Havia outros locais, sabe-se que eles nidificavam no Algarve, mas os testemunhos de outros autores dessa época, e agora refiro-me às informações que estão no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, estima-se que só nas localidades de Évora, Porto Alegre, Elvas, Vila Viçosa, Portel, Beja, Marvão, Évora Monte, Monsaraz, Jurumanha, Alandroal, Cacela Velha e Castro Marim, que estas duas últimas são no Algarve, haveria mais de 700 casais, só nestas localidades, e havia depois em muitos outros sítios. Mas depois, para as décadas que se seguiram, há pouca informação, mas pensa-se que entre 1940 e 1970 eles terão desaparecido de várias localidades, nomeadamente de Arraiolos, de Porto Alegre, de Évora Monte já nos anos 80, em Castro Marim, que era a maior colónia que havia no início da década de 80, esta é referida no primeiro Atlas Nidificantes, a colónia desapareceu no início da década de 80 devido às obras de restauro do castelo. Isto era outro problema que também afetou muito esta espécie, é que eles nidificam muitas vezes nestes monumentos antigos que existem nos centros históricos e que em muitos casos até aos anos 60 ou 70 estavam arruinados e portanto cheios de buracos, estes falcões nidificam em buracos, e depois quando começou a haver programas de restauro dos monumentos, esses buracos muitas vezes foram sujeitos a processos de enchimento com massa ou com cimento ou outra coisa, e os falcões deixaram de ter local para nidificar. A verdade é que no início da década de 80 a colónia de Castro Marim desapareceu, foi abandonada e nunca mais que se saiba estes peneireiros voltaram a nidificar no Algarve. Isso justificará, portanto, esta variação, digamos assim, da distribuição, apesar da aparente recuperação da população, justifica passarmos de vulnerável em perigo. Espera, já lá vou aí, a essa questão do estatuto. Só estava aqui a fazer o apanhado histórico. No primeiro Atlas, que sai em 1984, esse Atlas dá uma distribuição muito alargada que inclui a presença da espécie em Trás-os-Montes, na beira interior, na Extremadura e no Algarve. Mas os trabalhos que foram aparecendo mais tarde suscitaram dúvidas sobre se eles alguma vez terão nidificado em Trás-os-Montes e na beira interior, ou se teria havido aqui erros de identificação no primeiro Atlas, talvez por desconhecimento, porque depois, entretanto, a partir de certa altura só voltaram a ser vistos no Alentejo como no tempo do Rei Júnior. Portanto, a situação ao norte do Tejo até hoje nunca foi completamente esclarecida se houve ou não uma população regular ou não. O que acontece é que, tal como em Espanha, houve um declínio enorme, causado pela perda de habitat, perda de locais de reprodução e uso de pesticidas, e o mínimo da população terá acontecido por volta de meados da década de 90, em que nós já só tínhamos 150 casais, ou 140, portanto 140 a 150, quase todas na zona de Castro Verde e Mértola. Portanto, isto foi o mínimo. Não se sabe quantos é que havia no passado, mas possivelmente haveriam uns milhares. Depois, a partir daí, começou a aumentar, graças aos tais programas de conservação que nós referimos, e atualmente andará pelos 750. Portanto, assistiu-se a alguma recuperação, digamos até uma recuperação considerável, porque terá multiplicado por 5 face ao tal mínimo, ao tal nadir de 150 casais, mas penso que, tal como em Espanha, estamos ainda bastante longe dos valores históricos. E, por exemplo, no norte alentejano havia muito mais, havia em Porto Alegre, havia em Marvão, havia em Elvas, como já se referiu, e agora não há. Há para aí um casal ou dois a nidificar, acho eu, ou pouco mais, no Alto Alentejo. A passagem do estatuto de vulnerável para em perigo. Bom, essa é uma questão realmente que é um bocadinho difícil de responder, porque na lista vermelha aparecem aqui informação que não joga bem com o que está no Atlas. Quando nós olhamos para o Atlas, é referido na página na página da espécie que a tendência populacional é de aumento, e referem-se os tais cerca de 750 casais, e no texto refere-se inclusivamente que em 2005, que era no tempo do Atlas anterior, havia 480 casais. Portanto, se passarmos de 480 para 750, isto são mais de 50% de aumento.
Portanto, a informação do Atlas é esta. Agora, na lista vermelha, que aparece mesmo no site, a informação diz-nos o oposto. De facto, passou de vulnerável no livro vermelho anterior para em perigo, portanto é como se agravasse, e diz área de ocupação muito restrita, inferior a 500 km², a população encontra-se em 5 ou menos localizações e admite-se que está em declínio continuado, inferido com base na área de ocupação, na extensão da ocorrência e no número de indivíduos. Eu, quando li isto, se não soubesse que isto estava no mesmo site, eu pensava, isto não foi feito pelas mesmas pessoas que trabalharam no Atlas, porque isto parece descrever a situação exatamente oposta. De facto, as equipas não serão necessariamente as mesmas, mas a partir do momento em que isto está no mesmo site, é suposto a informação bater certa. E nós temos um mapa do Atlas que nos diz que a espécie está em expansão populacional, com um aumento de 50% em menos de 20 anos, e que aparece em várias dezenas de quadrículas, que é o que nós vemos lá no mapa, portanto, não as contei, mas são para aí umas 20 e tal. E temos uma lista vermelha que diz que só encontra a espécie em menos de 5 localizações e que está em declínio continuado, inferido com base na área de ocupação e no número de indivíduos. Portanto, eu não sei o que é que se consegue concluir daqui, porque o Atlas diz que a situação está a melhorar e a lista vermelha diz que a situação está a piorar. Não consigo retirar uma conclusão, não consigo dizer qual destas duas abordagens é que descreve mais rigorosamente a situação. É algo que eu acho que possivelmente deveria ser revisto. É apenas a sugestão que eu posso deixar, porque esta informação, de facto, gera aqui algumas contradições. Ok, ou pelo menos uma justificação mais clara, não é? Exato. Uma questão também. Há pouco já fizeste uma homenagem a um ornitólogo espanhol e agora acho que devemos fazer aqui outra também, porque, pelo que eu percebi, o nome científico desta espécie homenageia alguém que, do ponto de vista da ornitologia ao nível europeu, está ao nível daquilo que seria Audubon ao nível da ornitologia no Novo Mundo, nos Estados Unidos, não é? Bom, o nome científico desta espécie, Naumani, como acontece com quase todos os nomes acabados em I, homenageia, portanto, é um nome, é um epónimo, homenageia alguém. Neste caso, homenageia um senhor chamado Johann Friedrich Naumann. Um parênteses para dizer que há outros Naumannis homenageados, por exemplo, há um touro siberiano que raramente aparece na Europa, que é o Turdes Naumanni, que também homenageia um naturalista alemão, mas é o outro naturalista que é o Johann Andreas Naumann. Portanto, quando são apelidos mais frequentes, às vezes pode haver duas espécies com o mesmo nome específico, mas que estão a homenagear pessoas diferentes, e a única forma de saber quem é ir ver a descrição original para saber, porque quem descreveu a espécie normalmente explica quem é que está a homenagear. Claro que hoje em dia nós não precisamos de ir procurar isso, porque já é fácil de encontrar essas referências, mas o que eu quero dizer é que não devemos partir do princípio só porque há duas espécies chamadas Naumann e que elas estão a homenagear o mesmo Naumann, porque nem sempre é o caso e neste caso também não é. Então, o nosso Falco Naumann homenageia um cientista alemão chamado Johann Friedrich Naumann e que, segundo diz na Wikipédia, é considerado como o fundador da ornitologia científica na Alemanha. Ele publicou um trabalho que era a História Natural das Aves da Alemanha. Ele viveu essencialmente, ele nasceu em 1780, mas o trabalho dele foi na primeira metade do século XIX, e então ele desenvolveu o trabalho nessa altura. O outro, Johann Andreas Naumann, que eu estava a falar, que é homenageado pelo Tordo, era o pai dele. Portanto, neste caso, diferentes espécies homenagearam pai e filho. E então ele efetivamente fez bastante trabalho e uma das grandes obras de referência, que era um trabalho com 13 volumes, era a História Natural das Aves da Alemanha. Portanto, talvez, não tenho a certeza, mas talvez o primeiro grande trabalho sobre a avifauna desse país.
Uma Pelos curiosidade vistos, também ele era um excelente ilustrador, não é? Que ele tem umas ilustrações espetaculares. sim, sim, também era ilustrador, precisamente. E editor. Ora, uma curiosidade acerca do Falcon Money, já agora. A espécie é descrita pela primeira vez por um senhor chamado Fleischer e ele, em 1818, Fleischer, que era também um ornitólogo alemão, só que a curiosidade é que a localidade tipo, ou seja, onde foi colhido o primeiro exemplar, foi no sul da Alemanha. E esta espécie hoje não ocorre na Alemanha. Portanto, eu imagino que tenha havido uma grande regressão. Eu não consegui encontrar informação concreta sobre qual era a distribuição da espécie no século XIX, mas como se sabe que houve uma enorme regressão generalizada por toda a Europa, é provável que de facto ocorresse ainda na Alemanha, na altura que foi descrito, e que aquilo não tivesse sido acidental, porque sabe-se que diminuiu em muitos países de latitudes mais elevadas. Mas é curioso o facto de ter sido descrito pela primeira vez na Alemanha. Ou então foi um indivíduo que foi lá parar, um indivíduo migrador que se excedeu nas suas migrações e apareceu na Alemanha. Mas a localidade tipo foi essa. E a partir daí, digamos, ficou então com um nome que não era este que ele tem agora, não é? Portanto, que homenageava esse sítio, não é? E depois, mais tarde, então, é Não, que não, o ficou nome, o nome manteve, é Falcon Omani desde o início. desde o início. Sim, ele é descrito pelo tal ornitólogo chamado Fleischer, em 1818, portanto, Johann Gottlieb Fleischer. É descrito como Falco Naumann, porque o Fleischer era contemporâneo do Naumann e resolve homenagear talvez o colega, digo eu, e descreveu logo como, porque o género Falco tinha sido criado pelo Linneu, com o Falco tinúnculos, não é? E É que eu tinha visto aqui uma referência que ele tinha inicialmente sido descrito como Falco Centuries. Não sei que raio de nome é este. Falco Eh, quantos? Cencris, com CH. Cencchris. Falco sem Cris, não é? Sim, sim, sim. Por, Falco sem Cris. precisamente proposto por Pois, Fleischer. estou a ver. Isso é um sinónimo do Falco Naumann. A Exato. sinonímia, a sinonímia acontece quando penso que é quando há mais do que uma descrição para a mesma espécie, que depois acaba por ser publicada, e isto a taxonomia ao longo. Hoje em dia já está, as coisas já vão estando um bocadinho mais ordenadas, mas houve uma altura em que coexistiam vários nomes nas publicações. Depois a regra da prioridade acaba por definir qual é o nome que prevalece. Mas às vezes diferentes autores também descreviam a mesma espécie com nomes diferentes. Portanto, Falco Kenkris está, até da autoria do Naumann, está descrito como sendo um dos nomes alternativos, mas que é sinónimo no sentido de que foi cientificamente descrito, mas não é o nome usado atualmente. É um nome que já foi usado no passado. Portanto, é Falco Kenkris, seria a mesma espécie, mas não é esse nome que é usado. Não sei se fui claro nesta parte. Ok, ok, ok. Sim, senhor. Olha, Gonçalo, eu acho que também vamos encerrar esta conversa por aqui, porque qualquer pergunta que eu te faça agora já vai exceder aqui um bocadinho o nosso tempo, de maneira que temos que deixar tema também para a segunda ronda, não é? Como já falámos na conversa anterior, Exato. e noutras. Relembrar então que temos a gravação do webinário apresentado pela Inês Catri sobre o francelho em Portugal, que tem até um nome bastante esclarecedor, uma espécie dependente da conservação, não é? Exato. E agradecer a todos que nos ouviram e até à próxima. Obrigado a todos, obrigado Zé, e já agora em jeito de comentário final, não sei se reparaste que as rapinas tardaram, mas desde que chegaram têm sido sempre umas atrás das outras. Agora é sempre a abrir. Agora vêm todas, exato. Muito bem. Até à próxima, Então, então. até à próxima.